pessoal, boa tarde. Antes de qualquer coisa, eu quero saudar todo mundo, agradecer, porque realmente os 2 dias de trabalho, de grupos de trabalho, e eu acho que as oficinas de hoje pela manhã dão mais um sinal de que, puxa, como vale a pena fazer esse tipo de evento. Quer dizer, as pessoas ali absolutamente concentradas, compenetradas. Nos grupos de trabalho também a gente observou neste ano uma movimentação mínima de pessoas nos corredores, nos horários dos GTs. Então eu quero agradecer demais aos coordenadores de cada um dos GTs e especialmente aos participantes por terem levado com tanto empenho, tanta seriedade esse trabalho, não só de apresentar o seu próprio material, mas também de procurar compreender o que é um grupo de trabalho e buscar aí nos seus outros colegas conteúdo, ideias, inspiração para continuarem com suas pesquisas. Então, de verdade, eu quero agradecer demais essa postura tão assim, não é séria, mas de comprometimento mesmo que vocês tiveram ao longo desses 2 dias de trabalho. Agora é a hora da gente compor uma mesa que eu diria que é absolutamente especial. Então eu pedi licença a qualquer potencial mestre de cerimônias para eu mesma poder fazer isso. Porque eu acho que essa mesa é tão contundente, tão relevante, tão importante, especialmente tão querida, que assim eu me sinto privilegiada de poder, em nome de toda a diretoria da Ampitur, chamar esta mesa. Então, nós vamos fazer a composição. Para coordenar essa mesa está o nosso queridíssimo pesquisador destaque do ano passado, o professor Eduardo Yazid, que eu convido a que venha aqui para a mesa, não é, que é da Universidade de São Paulo. No Ampitur do ano passado, o professor Yazid, além de ter estado conosco em Balneário Camboriú, ali na Univale, ele realmente nos sugeriu fortemente que procurássemos o professor Robert Adam, do INTBAU, da Grã-Bretanha, que, especialmente considerando que o tema desse ano já havia sido definido como turismo e patrimônio. E não é que deu certo, o professor Robert Adam abriu um espaço na sua agenda e veio até o Brasil para poder conversar pelo menos aí perto de 1 hora conosco. Então, por favor, professor Robert Adam, que o senhor possa vir aqui até a mesa. Please. Welcome. Quando nós somos, acho que, bons de verdade, pessoas boas, pessoas do bem, eu acho que também as coisas começam a acontecer de um jeito positivo. Então, com alguns aqui presentes, o professor Trigo, inclusive, encabeçava ali o Invitur em Aveiro, em Portugal, neste ano, nós assistimos, assim, bastante felizes à apresentação do professor Jordi Tresserras, que é da Universidade de Barcelona. E aí a nossa diretora para Relações Institucionais, Nacionais, Internacionais e Interplanetárias, a professora Rosana Mazaro, assim, ela responde muito rápido a um cutucão de cotovelo meu, dizendo assim, será que ele não pode falar lá no nosso Ampitur? Lá sai ela correndo, não tão rápido por causa do salto que ela sempre usa. E não é que o professor Jordi estaria no Brasil exatamente nesse período da Ampitur e também concordou em conversar um pouquinho conosco aqui nesse final de tarde, início de noite. Então, professor Jordi, seja muito bem-vindo. Por incrível que pareça, ele fala português. Olha que legal. Então, eu passo a coordenação da mesa ao professor Yazid, para que, então, a gente possa saber o que esses queridos pesquisadores têm para compartilhar conosco. Por favor, professor Yazid, a mesa é sua. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço o privilégio de estar aqui
este público, esta diretoria da Amptur, nesta universidade, com esta honrosa mesa e esta temática do patrimônio que me apaixona. Sinto-me verdadeiramente nas nuvens. Muito obrigado. Meus efusivos cumprimentos para toda a diretoria, Elizabeth Wada, diretora-presidente, Márcia dos Santos, vice, Francisco dos Anjos, diretor científico, Rosana Mazaro, diretora de Relações Institucionais Nacionais e Internacionais, Ricardo Torres, diretor administrativo financeiro, e Suzana Gastal, do Conselho Fiscal, que, aliás, eu não a vi. É um privilégio coordenar uma mesa tão ilustre com um tema como este, indispensável para o turismo brasileiro e seus cidadãos. Isso não é só para o turismo, mas é muito também para o cidadão. Estou ao lado de dois talentos universalmente reconhecidos. O tema do patrimônio não poderia ser mais brilhante e oportuno, porque finalmente introduz o turismólogo na lide do espaço, podendo encaminhá-lo para fazer parte ativa do planejamento urbano. Isso vai depender da união da classe. Aliás, eu tenho um artigo publicado na revista da professora Suzana Gastal, bastante longo, em que eu proponho que os turismólogos se especializem mais nessa área de lide com espaço para ganhar um lugar dentro do planejamento urbano, que já tem botânico, tem sanitarista, tem arquiteto, urbanista. Eu acho que falta esse toque de qualidade que ele pode dar. Trata-se de uma solução possível se ele se complementar com pós-graduações especializadas nesse sentido. Isso é outra etapa, outra luta. É essa preocupação que nos brinda com a presença de dois professores, Jordi Treceiras e Robert Adam, aqui presentes, que a Amptur teve a sensibilidade pioneira de incorporar no rol de sua atuação. Eu voltarei à questão do patrimônio, do conceituação, depois da fala dos convidados. Então, eu queria começar apresentando o professor Jordi Juan Treceiras, licenciado em Geografia e História pela Universidade de Barcelona, disciplinas em que também é doutor por essa mesma prestigiosa universidade. Foi agraciado com o prêmio de doutorado extraordinário em 98. É coordenador acadêmico da pós-graduação em Turismo Cultural desde 2003. Igualmente professor do módulo de Patrimônio e Turismo do Master de Gestão Cultural da Universidade de Barcelona de 99. Professor do Programa de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Departamento de Geografia da Universidade de Barcelona, 2002-2004. Professor titular do Patrimônio Cultural e Recursos Territoriais. Coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Turismo Cultural e Master de Gestão Cultural. É professor para obtenção de diplomas de pós em Gestão e Políticas Culturais, em Cooperação e Gestão Cultural Internacional da Universidade de Barcelona, assim como em seminários internacionais de gestão cultural, realizados em Miami desde 2003. Professor do módulo... Professor do módulo de Patrimônio e Turismo Master de Gestão Cultural da Universidade de Barcelona, professor do Programa de Doutorado de Planejamento e Desenvolvimento Regional, também da Universidade de Barcelona. Professor para titulação e especialização profissional em Patrimônio Cultural da Universidade de Girona, desde 99. Professor do curso de especialização em Gestão Arqueológica do Patrimônio Cultural da Universidade de Santiago de Compostela, desde 2000. Convidado da New York University no Center for Latin American and Caribbean Studies em 2002 para o curso de pós sobre globalização, cultura e desenvolvimento na América Latina e Caribe. Realizou conferências, diversos cursos e colóquios, agora que vem, na Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Guatemala, Grécia, Irlanda, Itália, México, Estados Unidos, França, Portugal, Reino Unido, Sudão, Suécia, Suíça, Cazaquistão. Não fez nada pelo Polo Norte e pelo Sul. Vou falar para a próxima vez. Grande número de artigos publicados nessas áreas. O professor Robert Adman, que é à minha direita, é formado em arquitetura pela Westminster University. Em 97, tornou-se diretor da arquitetura e prática, hoje conhecida como Adam Architecture de Desenho Urbano. Parece que tem um folheto aí sobre isso. Tem sido professor visitante de desenho urbano da, how do you pronounce? Strathclyde University. Tem sido frequentemente comentarista de rádio e televisão do Reino Unido. Ele é muito ouvido lá. Responsável por diversos cursos na Europa, Ásia e Américas. Foi conselheiro honorário do Royal Institute of British Architects.
Possui muitos livros publicados, dentre os quais seu destacado Classical Architecture, The Seven Scenes of Architects e coedição da Tradition Today. Possui numerosos artigos críticos e teóricos sobre história, arquitetura e urbanismo, memória coletiva, patrimônio arqueológico e neodarwinismo. Sobretudo, tem explorado como o local e o global redefinem uma nova face da tradição. Isso é importante. Isto é, a globalização transformou o local e produziu um novo conceito de tradição. Adam é muito lido no Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e Irã. Em vista de sua grandiosa contribuição para a Inglaterra e de outros países, o profissionalismo de Robert Adam foi reconhecido pelo próprio príncipe herdeiro da Inglaterra, futuro rei, não é? Richard John recém-publicou Robert Adam, The Search of Modern Classicism. É um livro que ele presenteou à professora Betty Boada. Ou A Procura de um Classicismo Moderno, cuja apresentação introdutória ressalta sua visão excepcional de lidar com a tradição. Foi feita pelo príncipe Charles em carta que consta na primeira página do livro, expedida de Clarence Hall, onde ele mora. Entenda-se, para Robert Adam, isso é muito importante. O exercício de projetar a arquitetura clássica pressupõe amplo domínio da cultura clássica. Além de presidente do INCBAU, Adam realiza diversos tipos de projetos, casas particulares, ampliação de edifícios históricos, públicos e comerciais. Possui 20 anos de experiência em planos diretores. Sua contribuição especializada na tradição clássica é internacionalmente reconhecida. Brilha tanto como acadêmico como como designer de arquitetura tradicional adaptada à modernidade. Foi o fundador do Popular Housing Group em 95 e do International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism, que vem a ser o INCBAU, no ano de 2000, onde é seu presidente, ou como eles falam na Inglaterra, seu chairman, seu catedrático. Dentre os invejáveis cargos por ele ocupado, assinala os seguintes: membro da Royal Society of Arts, membro da Art Workers Guild, é curador, e coisa curiosa, é curador da Fundação Maria Nóbrega, atuante em Pernambuco, mas sediada em Londres, sem fins lucrativos. Assim como o INCBAU, eles se autodenominam uma entidade filantrópica, ou seja, não visa nenhum lucro. É diretor do Design for Homes e mestre da Academy of Urbanism. O príncipe Charles, certa vez, e eu coloquei já isso no meu livro, ele disse que os estragos que os arquitetos modernos da Inglaterra fizeram se comparam apenas com aquilo que o Hitler fez com a sua Luftwaffe, quer dizer, a força aérea que bombardeou Londres. Ele chamava aquilo de furúnculo. Então, ele é um grande estimulador da arquitetura tradicional. Os entendimentos de arquitetura do príncipe Charles, muito divulgados pelas mídias britânicas, constituem o cerne do INCBAU. Visam a manutenção e adaptação da arquitetura vernacular à modernidade. Por esta razão, a entidade tem como patrono o arquiteto do trono, cujas preocupações nasceu essa entidade filantrópica com o fim de educar e habilitar comunidades que hoje compreende Alemanha, Austrália, Canadá, Cuba, Chipre, Holanda, Índia, Irã, Irlanda, Itália, Nigéria, Noruega, Polônia, Romênia, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Para terminar, Robert Adam é dotado dessa curiosidade de observação de minúcias. Desde que ele chegou no dia 26, não paramos de andar a pé, fizemos a Paulista inteira até o final de Higienópolis, fizemos Praça da Sé. Ele se meteu com meninos de rua, com mendigos que estavam lá para tirar fotos. Ele observava detalhes que eu duvido que um paulistano observava. Ele via o Palácio da Justiça e falava: aquela é a musa da agricultura, aquela é a musa da indústria. Ele notava todos os detalhes, percebeu coisas que nós mesmos passamos pelo patrimônio e nem percebemos.